Olá, estimados, estamos de volta, professor Djalma Cremonese, analisando o cenário político. Muito obrigado vocês que têm nos acompanhado, curtindo, compartilhando e comentando também. Olha, nós somos muito gratos a vocês, muita gente nova aqui prestigiando no TikTok e também lá no YouTube. Gente, três temas que nós vamos atualizar nessa análise política. Eduardo Bolsonaro ameaça Alexandre de Moraes e chama a Polícia Federal de cachorrinhos. Muito afrontoso, muito afrontoso. Segundo, fracasso das manifestações bolsonaristas pelo Brasil. Esvaziados, decadentes, constrangedores. E o nosso último ponto dessa análise de hoje é a nossa homenagem a Preta Gil, que faz a sua passagem, né? O Brasil perde uma voz corajosa e potente contra o preconceito. Então, nós vamos atualizar e acompanhe o professor alguns minutos, que a gente vai atualizar vocês dizendo que o Eduardo Bananinha voltou a ameaçar o Alexandre de Moraes, e nós também dos atos bolsonaristas fracassaram e o Brasil chora sim a morte da Preta Gil. A live de hoje é um pouco sentimental, né? Porque, primeiramente, Eduardo Bolsonaro ameaça o STF de novo. Os bolsonaristas tentaram protestar e passaram vergonha, mas o Brasil, sim, um pouco sentimental, porque se despede de uma mulher forte, que é a Preta Gil. Então, nós vamos segurar um pouquinho aí para que a gente possa conversar junto com vocês aqui. Bom, tema 1. Eduardo Bolsonaro acho que perdeu a racionalidade, a noção mesmo. Ele está atacando reiteradamente Alexandre de Moraes e a justiça. Isso pode, preste atenção, render a ele mais de 15 anos de prisão. Ele está em surto golpista, né? As redes sociais comentando, disse que vai se sacrificar, chamou a Polícia Federal de cachorrinhos do Moraes. Nossa, cara, não se faz isso, não. Contra as instituições não se faz, não. Prometeu ir às últimas consequências. Gente, isso não é um discurso político, isso é uma tentativa de amedrontar o Estado de Direito. Ele não vai conseguir, claro que não. Coação no curso do processo, artigo 344 do Código Penal, isso da cadeia, e o Alexandre de Moraes está muito antenado, o STF, com isso. Para quem ameaça o STF, não é democrata, é delinquente institucional. O segundo tema de hoje da nossa análise, para iniciar a conversa, é o fracasso das manifestações bolsonaristas, né, que tentaram ir à luta, né, e hoje fazendo manifestações, e o que sobrou do bolsonarismo nas ruas? Nada, quase ninguém, cenas vazias, faixas mal feitas, gritos isolados, uma verdadeira marcha de memes, e das viúvas do golpe estão em desespero. Belo Horizonte, nem 50 pessoas. Em São Paulo, a maioria era turista ou curioso. Em Brasília, silêncio constrangedor. Bolsonarismo derreteu aqui em Porto Alegre, né, no Parcão. O deputado federal Bibo Nunes, ao invés de ele falar, reuniu 23 pessoas. Ao invés de ele falar Jair Bolsonaro, ele falou Bozo. Está gravado aqui no nosso canal. Então, o bolsonarismo derreteu e nem a tornozeleira do chefe trouxe o povo de volta. Não teve sensibilidade. Bom, a última homenagem nossa é a Preta Gil, né? Hoje o mundo amanheceu mais triste. Perdemos a Preta Gil, uma artista gigante, uma mulher de luta, uma voz contra o racismo, gordofobia e homofobia. Ela não teve medo de se posicionar politicamente, mesmo sendo atacada por bolsonaristas, muitas vezes. Vai deixar saudade, respeito e um legado de coragem. Por isso, Preta Gil nos ensinou que ser feliz é um ato político. O Brasil hoje vive extremos do golpismo, do bolsonarismo, do Eduardo Bolsonaro ao fracasso da militância que vive
de memes, passando pela perda de uma mulher inspiradora. Nossa democracia só sobrevive se a gente não normalizar a barbárie e seguir valorizando quem tem coragem e amor ao país. Comente aqui, bolsonarismo já era, e o que Preta Gil representa para você? Curta, compartilhe e segue compartilhando e continuamos na luta com inteligência e com afeto. Mas toda hora a gente tem que expor o nível de várzea que é Moraes com uma caneta do STF. O ideal seria ele fora do STF. Trabalharei para isto também, tá, Moraes? Então, quando a gente fala que o visto foi só o começo, é porque o nosso objetivo será te tirar da corte. Você não é digno de estar no topo do poder judiciário. E eu estou disposto a me sacrificar para levar essa ação adiante. Não gostou? Coloca o Trump junto aí na investigação, coloca toda a nossa quadrilha aqui do Marco Rubio, etc. E manda a Interpol vir pegar a gente. Sabe por que você não vai fazer isso, Alexandre? Porque você já tomou um sabão da Interpol. Ou melhor, você já tomou um sabão dos Estados Unidos, ainda no governo Biden, quando você tentou extraditar o Alan dos Santos. Você tomou um sabão na Espanha, do judiciário espanhol, quando você tentou extraditar o Oswaldo Eustáquio. Porque os seus argumentos, Moraes, são rasos. Você não consegue nem se expressar direito. Você é medíocre com a caneta na mão. Aproveita e coloca isso no inquérito. Vai lá, coleguinha da Polícia Federal, cachorrinho da Polícia Federal que está me assistindo. Deixa eu saber não, irmão. Se eu ficar sabendo quem é você, eu vou me mexer aqui. Pergunta ao tal do delegado Fábio Schor se ele conhece a gente. Tá movendo um PAD contra mim, né? Ele tá achando que eu tô preocupado com o meu futuro na Polícia Federal. Rapaz, vocês não sabem a honra que é ser perseguido por vocês. Vocês não sabem como é que as pessoas me tratam na rua e me honram e dignificam o meu trabalho. Isso é que é satisfação. Vocês não vão saber nunca o que é isso. Porque vocês só conseguem viver assim, na base da intimidação, querendo se mostrar malvado para os outros. Vocês só conseguem respeito assim. E aí, quando você perde o poder da caneta, sabe o que acontece? Todos os seus amigos, somem. Porque eles só falam com vocês por causa desse poderzinho que vocês têm. Mas, graças a Deus, a gente tem fé. O couro é duro. A guerra não acabou. Vai vir mais sacrifício aí pela frente, eu sei disso. Mas eu estou disposto a ir até as últimas consequências. Será que o Barroso tá? Será que o Gilmar, que está faltando 3, 4 anos para se aposentar, tá? E os escritórios de advocacia das esposas e familiares estão nessa pegada também? Estão numa cruzada realmente achando que estão defendendo a democracia? Lamentável a gente chegar nesse nível, né? Mas é o que nos restou. Não foi nos dada opção. Depois dessa nota altamente antidemocrática, ainda tem um terceiro link que a matéria aqui do Valor Econômico diz que chegou a ser juntada pelo Alexandre no meu inquérito, que pede mais de 13 anos de cadeia para mim. Eu falo 12 anos, mas são mais de 13, tá, pessoal? Cerca de 13. Porque só a abolição violenta ao Estado Democrático de Direito já tem pena máxima de 12 anos. Se você somar com os outros ali, que é coação mediante processo, mais um outro lá no meio que, sei lá o que é, atrapalhar a investigação, você chega aí aos 13 anos. Então, ditador e gangster não pode.